Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma solicitação que eu recebi de um engenheiro agrônomo. Ele precisava automatizar algumas partes do processo dele e aí ele me chamou para conversar e é isso que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a planilha que eu criei para ele, que já está gerando economia de tempo dele e a gente já está pensando em uma automatização para esse processo. E aí o que eu queria mostrar para vocês é que existem atividades ali que você consegue fazer melhorias, né? E ganhar muito tempo com isso. E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo para vocês. Bom, agora eu vou entrar no detalhe aqui do processo para vocês entenderem. Então, como é que ele recebia a informação? Era uma análise da folha, da planta, né? Do tecido foliar. E aí ele recebia dessa maneira aqui. Aí é óbvio, eu pixelei aqui as informações para não expor ninguém, não expor meu cliente, o laboratório de análise, né? Mas ele recebia essas informações, e aqui são os setores lá analisados, e aí esses aqui são os parâmetros, né? Nessas 4 colunas aqui, de cada componente que ele ia analisar. Então ele recebia isso de maneira por e-mail ou impresso. Quando ele recebia por e-mail, ele ia lá e imprimia. E aí o que ele fazia? Mesmo tendo uma faixa aqui, um valor adequado, né, ele criava aqui uma faixa dele, né? Então alguns componentes aqui tem uma faixa diferente, é o que ele entende estar o correto, segundo a literatura, ou segundo o que ele estudou, né? E aí ele fazia essa faixa aqui e ia ticando qual item aqui, né, qual componente da planta estava ok, e sinalizava aqui alguns que estavam fora do padrão, e ia fazendo isso de maneira manual, né? Então ele recebia essa informação, fazia as anotações e depois gerava uma ação para ele, né? E aí na primeira solicitação que ele pediu para a gente, se tinha como criar uma planilha para fazer essa análise, né? Então foi a planilha que eu criei, essa daqui para ele, né? E como que essa planilha funciona? Não existe nada de tão elaborado assim, né? Mas que facilita e economiza muito tempo dele. Então ele vai vir aqui nas medições, aqui nessa abinha, e vai simplesmente preencher o que está lá na imagem, aqui nesses campos. Eu tenho aqui algumas colunas adicionais aqui para fazer o tratamento de dados, gerar alguns indicativos ali. As informações lá do cabeçalho que estão aqui em cima, ele simplesmente preenche aqui, né? Coloca aqui a informação e já vai para lá, né? Então, o que eu criei aqui para ele? É um modelo aqui, que é onde ele insere os dados aqui nas células em amarelo, e aí ele vai jogar para cá. E aqui ele já analisa conforme a faixa que ele já tem estipulado aqui, né? E aqui a gente tem uma observação no primeiro item aqui, que era o nitrogênio. Ele tem faixas diferentes para épocas do ano. Então a gente criou também uma faixa diferente, que hora assume essa faixa, hora assume essa daqui. Então vai depender da data da análise que foi feita, né? E aí a própria tabela vai indicando para ele se um item aqui está ok, se o item está abaixo e se um item está acima. Se a medição está acima, existe uma ação específica. A mesma coisa acontece quando um componente está abaixo da média esperada, vai ter uma ação específica. E aí, a partir desse gráfico, ele consegue gerar ações muito mais rápido. Ele não precisa sinalizar naquela folha e tudo mais. Bom, o projeto, e aqui embaixo ele fazia algumas anotações e tudo mais. E aí, o projeto é esse. E aí a gente está discutindo agora como automatizar esse processo de digitação, né? E aí o que eu vou mostrar para vocês, o que a gente está conversando, que seria a continuação aqui desse projeto. Então, como é que seria esse projeto? Ele já tem uma análise, que é aquela foto. A ideia é ele jogar para dentro desse processo aqui, seja por WhatsApp, Telegram, formulário, e-mail. E aí a automatização recolher esses dados da imagem e colocar isso numa planilha. E aí eu criei, para fazer alguns testes, criei um formulário simples para ver se a gente conseguia e para ver qual é a qualidade de extração dos dados, para ver se isso estava confiável ou não. E é isso aqui que eu montei. Então eu criei um formulário, aqui tinha o nome dele, então eu mudei agora para gravar esse vídeo. E aí esse formulário simples que fica online, obviamente, a gente carrega a imagem para cá, vai acionar essa automação aqui,
que eu utilizei o N8N, então ela faz alguns tratamentos ali, utiliza o Gemini para fazer o tratamento ali, para fazer a coleta ali dos dados da imagem e depois vai jogar para dentro dessa planilha aqui com os dados de cada componente, tá? Inicialmente, os componentes aqui estão em inglês, porque eu fiz todos os prompts ali da automação em inglês, e depois a gente faz a tradução, porque essa aqui é uma fase ainda de teste para testar a assertividade aí dessa automação. Certo, o que eu vou fazer então, pessoal? Eu vou jogar a imagem para dentro desse formulário aqui, que aqui tem um campo onde aceita arquivos, né? E aí eu vou jogar a imagem, e aí ela vai disparar o meu workflow de automação, e aí vai, como última ação aqui dele, ele vai preencher os dados aqui dos componentes, tá? Então eu vou jogar o arquivo de análise e vou disparar. No momento que eu clicar aqui, o workflow já começa a rodar. Então ele já está rodando. Aqui a inteligência artificial já está fazendo a leitura da imagem. E aí quando chegar nesse módulo aqui, ele vai preencher. Pronto, foi bem rápido. E aí quando eu chegar lá, pronto, já está preenchido na planilha. Então o processo é bem rápido, cerca aí de 10 segundos, alguma coisa desse tipo. E aí os números que estão aqui, eu vou trazer a imagem para cá. Pronto, pessoal, trouxe aqui a imagem para a gente comparar. Então, veja aqui, primeiro item 23.03, depois 20.44, 24.50, 21.77. Então, veja que ele foi bem assertivo aí, né? E mesmo tendo rasuros aqui, vamos testar aqui, ó, o enxofre, 1,54 e 1,45, onde estava riscado aqui, né? Vamos ver o zinco aqui, zinco 38 e 21. Depois o cobre, que teve 12, cobre 12 e 13. Onde eu estou pegando aqui os itens que estão riscados aqui. E aí depois aqui o manganês, 140 e 129. E aí você pode perceber que o boro que está aqui, né? Ele está nessa linha aqui. Por que ele está numa linha diferente aqui? Porque o prompt, na hora que eu fiz, ele estava antes, né, do cobre e do manganês. Mas perceba que ele foi lá e coletou, né? 77 está aqui, 101 está aqui. Então, perceba que ele trouxe todos os dados da imagem para essa planilha aqui online. E aí, quais são os próximos passos que a gente está discutindo? Já criar um cadastro aqui, porque essa análise é feita, ele é um consultor agrônomo, e aí essa análise é feita em uma fazenda, obviamente de um proprietário, e aí essa imagem aqui, que já tem aqui a informação do proprietário, da fazenda, a gente já consegue, a partir dessa extração do dado aqui, já criar o cliente ali para ele, numa planilha, num CRM, e já ir controlando isso, criando planilhas com esses dados aqui para cada cliente. Então imagine o tempo que a gente vai ganhar com isso. Né? Inicialmente ele recebia essa imagem, riscava, né? E a gente já está no ponto de pegar o arquivo, jogar para automação, já criar todo ali o cadastro de cliente, já coletar todas essas informações aqui. Essa planilha que vocês viram aqui, né? A gente também vai criar uma online aqui, então ele vai conseguir fazer aquela análise rápida, né? Aproveitar todos os dados para depois gerar ação. Então perceba quanto que a gente consegue de economizar nesse processo de automação. Então, pessoal, esse vídeo que eu gravei aqui para vocês ficarem atentos às oportunidades que a gente consegue automatizar e gerar muito tempo aí para vocês. Legal, pessoal? Aqui na descrição vou deixar alguns links importantes, caso você queira também pedir uma automação, uma planilha automatizada aí para mim. Beleza, pessoal? Um abraço.